Olá, aluno, aluna do quinto ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de português? Na nossa aula de português de hoje, nós falaremos sobre dois assuntos. O primeiro deles é o neologismo. Que palavra é essa, professora? Novas palavras estão sempre surgindo em nossa língua devido à necessidade de expressar ideias e conceitos para os quais não há palavras prontas. Há também a vontade de expressar antigas ideias de modo diferente, certo? Então vamos lá, vamos entender melhor isso. Aí na página 16 do livro de vocês tem um título de um livro escrito pela Sônia Junqueira. O título é o seguinte: Inventadeira de besteira eu? Alguém já ouviu dizer essa palavra inventadeira? Alguém sabe o significado? Vamos fazer a leitura desse trechinho que tem aí no livro de vocês. Para contar as peripécias de uma personagem muito criativa, a autora do livro usou uma palavra nova. Uma palavra criada é chamada de neologismo. As palavras novas são formadas com elementos que já existem na nossa língua. Então, a gente pode não ter ouvido a palavra inventadeira, mas certamente a gente já ouviu a palavra inventar, não é mesmo? Então, foi o que eu disse anteriormente. A necessidade da gente criar palavras novas é isso que quer dizer o neologismo. Então, nós aprendemos que neologismo é o quê? É um fenômeno linguístico que consiste na criação de uma palavra ou expressão nova ou na atribuição de um novo sentido a uma palavra já existente na nossa língua, certo? Vamos então agora seguir para o segundo assunto da nossa aula de hoje. Nós falaremos agora sobre a formação de palavras. Nós vamos falar hoje sobre a derivação. Nós já vimos que o processo de formação de palavras a partir de palavras já existentes na nossa língua, eles recebem nomes específicos. E já conhecemos um deles, estão lembrados? A composição. Hoje nós vamos conhecer a derivação. Vamos ler esses dois trechinhos que tem aí no livro de vocês. Um está na página 22 e o outro está na página 23. Bom, a formação de palavras pelo acréscimo de sufixo é chamada derivação sufixal. Por derivação, podemos formar substantivos a partir de adjetivos, de outros substantivos e também a partir de verbos. Vamos ver exemplos agora de substantivos formados a partir de adjetivos. O adjetivo alegre formou o substantivo alegria. O adjetivo belo formou o substantivo beleza. O adjetivo feliz formou o substantivo felicidade. Agora nós vamos ver exemplos de substantivos formados a partir de outro substantivo. O substantivo boi formou o substantivo boiada. O substantivo papel formou o substantivo papelada. O substantivo laranja formou a palavra laranjada. E por fim, vamos ver exemplos de substantivos formados a partir de verbos. O verbo estudar formou o substantivo estudante. O verbo beber formou o substantivo bebedouro. E o verbo jogar formou o substantivo jogador. Então, o que nós podemos entender? Que o sufixo é aquele acréscimo que entra no final da palavra, certo? Vamos ver agora o outro trechinho. Palavras também podem ser formadas pela derivação prefixal. Como a gente já entende o quê? O que a gente entende com prefixal? É o acréscimo que vem antes do radical da palavra. Bom, então, a derivação prefixal, nós acrescentamos um prefixo no início da palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? É uma palavra que não deriva de outra palavra. Vamos ver exemplos aí. A palavra conceito formou a palavra pré-conceito. A palavra feliz formou a palavra infeliz. E a palavra móvel formou a palavra automóvel. Então, na derivação prefixal, o acréscimo acontece antes e a derivação sufixal depois. Então, o que nós aprendemos? Que a derivação ela acontece de duas formas. Ela pode ser prefixal, quando é acrescentado um prefixo no início da palavra primitiva. Já vimos o que é uma palavra primitiva, né? Uma palavra que não deriva de outra. Exemplo, infeliz. E a derivação sufixal é quando nós acrescentamos um sufixo no final da palavra primitiva. Exemplo, felicidade. Certo? E aí, aprendeu? Isso vocês vão me responder na nossa aula online, no nosso encontro presencial. Nos encontramos para tirar dúvidas e fazer a correção. Um beijo grande para vocês.